Vamos pensar em um esporte multibilionário, que foi todo projetado para operar na fronteira da física, né? Onde, tipo, o ar é cortado milimetricamente e cada gota de combustível é calculada por supercomputadores. É um ecossistema perfeito, totalmente controlado. Exatamente, quase impenetrável. Mas aí, vamos imaginar todo esse circo hipertecnológico sendo completamente paralisado e forçado a, tipo, se esconder por causa de uma sirene civil operada por uma prefeitura local. Nossa, é muito bizarro pensar nisso. É exatamente esse o cenário que está se desenhando para o Grande Prêmio de Miami neste domingo, 3 de maio. Nossa análise profunda de hoje tem a missão de desvendar como o céu da Flórida e uma lei de segurança bem rígida podem simplesmente sequestrar a estratégia da corrida. Entre a engenharia de precisão esportiva e, bom, a jurisdição governamental implacável, sabe? A meteorologia vai ser a grande estrategista do fim de semana. Com certeza. E vale lembrar que a Fórmula 1 está voltando agora de uma pausa de mais de um mês, né? Maio de 2026 chegou e... E parece que foi um século de pausa. Nossa, total, um mês inteiro de silêncio nas pistas, mas de um barulho ensurdecedor nos bastidores. O paddock está simplesmente fervendo. Tá uma panela de pressão. As equipes não estão só lidando com esse problema climático que a gente vai detalhar, mas com crises internas prestes a explodir. Sim, antes mesmo da gente olhar para as nuvens de Miami, o clima nas garagens já é de tempestade total. Tipo, tivemos a confirmação da aposentadoria do Lucas de Grassi para o final do ano. Pois é, um gigante do desenvolvimento técnico. Exato, alguém que moldou toda essa transição elétrica no esporte a motor. Ver ele pendurando o capacete já muda a atmosfera, traz um peso histórico gigante para a temporada. É o fim de uma era. Mas, sendo bem sincero, a verdadeira faísca desse retorno tá lá na McLaren, né? Caramba, nem me fale. O Oscar Piastri simplesmente foi aos microfones e declarou com todas as letras que é, abre aspas, difícil ser verdadeiramente amigo do Lando Norris. Isso é forte. Quando um piloto abandona aquele roteirinho chato de relações públicas e admite publicamente que o muro dividindo a garagem não é só físico... É pessoal também, né? Exatamente. A dinâmica de desenvolvimento do carro sofre um impacto direto. Historicamente, garagens divididas não compartilham dados com a mesma fluidez. Aham. E num fim de semana em Miami, onde o tempo de pista pode ser drasticamente reduzido por fatores externos, essa falta de colaboração entre o Norris e o Piastri pode custar décimos de segundo preciosos. Total. E além disso, tem um fator distração operando em níveis tipo estratosféricos nas outras equipes, o fenômeno do Franco Colapinto, por exemplo. Nossa, os números deles são absurdos. Inacreditáveis. Fontes relatam que 500 mil de pessoas tomaram as ruas de Buenos Aires por causa dele. Ele foi lá, conheceu o Lionel Messi, viveu um verdadeiro delírio de popstar, sabe? E parece que ele está tão imerso nessa bolha que ignorou solenemente as mensagens do Oliver Bearman. Sim, o Berman exigindo explicações sobre aquele incidente no Japão e o Colapinto simplesmente ignorando. É um nível de estrelato e de atrito fora das pistas que exige uma blindagem mental absurda. E como se não bastasse todo esse drama da nova geração, a gente tem o atual paradigma do grid soltando farpas. Ah, o Max Verstappen. Ele mesmo, ameaçando abandonar a Fórmula 1 em 2027, porque ele considera as recentes mudanças de motor uma mera cosquinha nos problemas da categoria. É típico do Verstappen, né? Mas a ironia profunda dessa declaração dele é que todo esse debate técnico sobre mapeamento de motor, regras aerodinâmicas... pode ser totalmente jogado no lixo pela previsão do tempo no domingo. Exatamente. A meteorologia e o governo da Flórida não dão a mínima para as frustrações do Verstappen ou para os dramas internos da McLaren. É aí que a gente entra no ponto central da nossa discussão. O famoso fator Miami. Isso. Porque assim, no sábado, para a sprint e para a classificação, o cenário é o paraíso do automobilismo, né? Asfalto fervendo, sol pleno, aquela aderência máxima que todo mundo gosta. Condições perfeitas. Mas o domingo traz uma virada drástica. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos está prevendo chuvas fortíssimas para o horário da corrida principal.
E o sistema meteorológico da própria F1 é ainda mais específico, né? Sim, eles apontam 40% de chance de chuva com raios. E a palavra raios é o que muda absolutamente tudo nessa história. Porque assim, a gente sabe que a Fórmula 1 adora uma pista molhada. Tipo, tivemos chuva na sprint de Miami em 2025, o caos que foi na classificação de Las Vegas, e a resposta foi super simples. Coloca o pneu intermediário e vai para a pista. Exato. Os pilotos ajustam o balanço de freio e a corrida continua. Parar uma corrida inteira só por causa da água seria tipo ignorar toda a história do esporte. É como ter um carro anfíbio que tem medo de poças. Então, por que o cenário desse domingo é tão diferente? É aí que o negócio fica fascinante. O problema não é a água. A Fórmula 1 não tem qualquer problema em correr debaixo de um temporal. O problema é a eletricidade e, principalmente, a legislação. A lei da Flórida. Exatamente. O estado da Flórida é amplamente conhecido como a capital dos raios nos Estados Unidos. A incidência de descargas atmosféricas lá é uma anomalia geográfica bem severa. Nossa, sim. E devido a esse histórico, que inclusive é bem letal, o estado possui uma lei civil inegociável. Qualquer evento a céu aberto com grande público tem que ser paralisado imediatamente se houver o mero risco de uma tempestade elétrica. Espera, só o risco? Só o risco. Não precisa nem o raio cair de fato. A mera possibilidade detectada já aciona o protocolo para que os torcedores busquem abrigos locais cobertos e seguros. Certo, mas vamos desvendar isso na prática. Porque é aí que rola uma confusão. O diretor de prova da Fórmula 1 não é um funcionário da Prefeitura de Miami. Como que uma lei municipal simplesmente arranca o controle de uma transmissão global multibilionária das mãos da FIA? Através de um sistema chamado AES. É o Sistema de Alerta de Emergências dos Estados Unidos. Ah, o AES. Isso. Trata-se de uma infraestrutura de segurança pública massiva desenhada para catástrofes extremas. Quando o radar municipal aponta a zona de perigo, as autoridades locais acionam esse sistema e ele opera como um comando de sobreposição absoluta. Como se fosse um override no sistema todo. Perfeito, um override. O sistema sequestra as transmissões de TV aberta, canais a cabo, emissoras de rádio e até provedores de internet na região. Caramba! Os monitores exibem aquelas telas de alerta, sirenes ensurdecedoras começam a tocar nos celulares das pessoas e nos alto-falantes públicos, ordenando que todo mundo busque abrigo. É uma analogia perfeita com o sistema de proteção de hardware, né? Tipo, não importa o quão avançado seja o software de alto desempenho que os engenheiros da Fórmula 1 estão rodando, se a placa-mãe do estádio se identifica um superaquecimento, ela simplesmente corta a energia do sistema inteiro. E a FIA perde totalmente a jurisdição porque é impossível continuar rodando carros a 300 km por hora numa pista cercada por arquibancadas que estão sendo evacuadas por ordens do governo. Não faz sentido nenhum, e não é uma ameaça teórica, né? De jeito nenhum. Esse sistema tem um histórico recente de atropelar eventos esportivos sem qualquer cerimônia. Sim, eu estava puxando os dados do futebol do ano passado para ver esse impacto civil. Na Copa do Mundo de Clubes de 2025, essa exata lei causou um estrago logístico absurdo. O Mundial de 2025 é o grande estudo de caso por upado aqui agora. Total. Esse protocolo interrompeu nada menos que 6 partidas. E a FIFA, que, convenhamos, é uma entidade que raramente dobra os joelhos para qualquer regulamentação externa, simplesmente teve que acatar sirenes e parar os jogos. E vale destacar que 2 desses confrontos foram exatamente na Flórida, né? O jogo do Ulsan contra o Mamelodi Sundowns e a partida entre Benfica e Auckland City. Nossa, sim. Mas o pesadelo logístico de verdade, aquele que está tirando o sono dos estrategistas da Fórmula 1 hoje, aconteceu no jogo entre Benfica e Chelsea. Viu isso? O protocolo de raios forçou uma paralisação contínua de quase 2 horas. Cara, 2 horas de relógios parados. Isso levanta uma questão crucial. Porque no futebol, 2 horas de atraso quebram totalmente o ritmo. Os músculos esfriam, rola perda de foco, cãibras. É horrível. Mas os jogadores podem, sei lá, fazer um aquecimento no vestiário de novo. Sim, eles se adaptam. Mas transportar um atraso de 2 horas para o ecossistema de um monoposto de Fórmula 1. A gente está falando de pneus que precisam de temperatura ideal, fluidos que esfriam, pilotos perdendo foco num esporte de risco extremo.
como que a categoria lida com uma paralisação tão longa e imprevisível assim? É cataclísmico. Esses carros simplesmente odeiam ficar parados. Eles são projetados com tolerâncias térmicas e mecânicas absurdamente justas. Aham. O motor de Fórmula 1 não é igual ao motor de um carro de rua, sabe? As peças de metal lá dentro da unidade de potência são projetadas para expandir com calor extremo. Quando o carro esfria por 2 horas, esse metal contrai. Nossa. E os fluidos também, né? Exato. Os fluidos que precisam operar em altíssima temperatura para lubrificar o sistema acabam decantando, sem falar nas baterias do sistema híbrido que perdem completamente o condicionamento ideal. E ainda tem a questão monstruosa dos pneus Pirelli. Porque em uma paralisação sob chuva normal, a famosa bandeira vermelha tradicional, a regra padrão é que os carros devem ir para o pit lane e ficar lá, em fila indiana. A regra do parque fechado. Isso, o Parque Fermé. E essa regra dita que os mecânicos mal podem tocar no carro. Eles têm um gerador portátil, alguns cobertores térmicos e só. Tentar manter um pneu que opera a mais de 100 graus Celsius, aquecido debaixo de chuva num corredor exposto a ventos frios por 2 horas, é uma batalha perdida. O pneu vitrifica totalmente, perde a janela de operação e na relargada o carro parece que está andando num bloco de gelo. É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o código padrão da FIA permite aos comissários suspender a prova por motivos de força maior. Sim, o que acata o pedido da Prefeitura de Miami. Mas o detalhe que muda o jogo, a exceção histórica às regras da FIA que ocorre na Flórida. Não é só colocar umas tendas sobre os carros no pit lane, certo? Não, de forma alguma. E se a gente conectar isso ao cenário geral, o impacto é monumental. Explica isso, porque é o grande pulo do gato. O risco de um raio atingir mecânicos manuseando ferramentas de metal, baterias de alta voltagem e chassis de fibra de carbono numa área aberta é considerado letal. Então a direção de prova abre uma exceção gravíssima. Se o sistema EAS for ativado, as equipes são autorizadas a recolher os carros para dentro das garagens. E eles normalmente não podem fazer isso de jeito nenhum durante uma corrida. Nunca. A única exigência dessa exceção é que as portas voltadas para o pit lane fiquem abertas para os fiscais da FIA conseguirem fazer inspeções visuais. Gente, isso muda tudo. Porque, assim, parece um detalhe focado só na saúde ocupacional, né? Só para tirar o mecânico da chuva, mas mecanicamente, estrategicamente, isso é um cavalo de Troia no meio da corrida. Totalmente. Porque a garagem não é só um telhado para proteger da água. A garagem é um laboratório hipertecnológico com controle climático que a equipe não poderia usar. E agora, de repente, eles ganham acesso a todo esse ambiente controlado. Você tira o carro daquele corredor exposto, do asfalto molhado, e coloca ele no ambiente isolado. Lá dentro, o carro é reconectado aos racks principais de telemetria, sistemas pesados de aquecimento e resfriamento são acoplados, e a precisão do trabalho dos mecânicos aumenta muito. O que levanta uma hipótese insana. Lembra do Max Verstappen que a gente falou no começo? Reclamando do motor? Isso, furioso, dizendo que as atualizações foram só uma cosquinha. Imagina o carro da Red Bull recolhido no box com uma paralisação indefinida de 1 ou 2 horas, longe das câmeras da transmissão que ficam lá no pit wall. É o cenário dos sonhos para a engenharia. Sim. Sob o pretexto legítimo de, vamos fazer checagens de segurança do sistema híbrido por causa da tempestade, os engenheiros ganham tempo e ferramentas de ponta para reescrever mapas complexos de motor. Eles podem reajustar ângulos de suspensão que numa bandeira vermelha normal, na correria e na chuva, eles jamais arriscariam alterar. É um reset completo. Uma equipe que largou mal ou que errou o setup aerodinâmico para a pista molhada usa esse buraco negro legislativo como uma verdadeira sessão de testes no meio do domingo. Eles devolvem para a pista um maquinário fundamentalmente diferente do que entrou. E isso subverte completamente o propósito do esporte. O parque fechado existe para impedir exatamente isso, mas uma lei municipal de segurança civil cria, por puro acidente, uma janela imprevista de estratégia mecânica. E adiciona a essa panela de pressão toda aquela questão psicológica dos pilotos que a gente comentou. A McLaren, nossa! Imagina o Lando Norris e o Oscar Piastri confinados na garagem, depois de declararem que não são amigos, sabendo que a corrida está suspensa e sem saber direito o que os engenheiros estão fazendo no carro,
o desgaste mental de manter a adrenalina no pico por 2 horas, enquanto a FIA discute com a prefeitura de Miami. É colossal. Não é sentar no sofá, tomar um café e esperar a chuva passar. É tentar manter os reflexos afiados para frear a 300 por hora enquanto a TV do motorhome está gritando alertas do governo mandando todo mundo se abrigar. A Fórmula 1 tenta domar todas as variáveis possíveis, mas a natureza e a burocracia americana formam uma barreira que nenhum túnel de vento ou supercomputador consegue prever. Nenhum simulador em Brackley ou Maranello modela o impacto de um xerife ativando um alerta de raio, né? Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Significa que esse retorno da F1 após um mês de pausa não vai depender só de motor ou de quem chega mais rápido. De jeito nenhum. Quem estiver assistindo a corrida neste domingo, olhar para as nuvens escuras e entender quando o sistema ESA é ativado vai ser tão importante quanto olhar para os cronômetros na tela. A lei civil americana pode, literalmente, ter a palavra final sobre quem sobe no pódio. E isso deixa um pensamento bem provocativo para a galera refletir. Porque com as mudanças climáticas tornando esses eventos extremos e descargas elétricas cada vez mais frequentes no mundo todo, se governos de outros países começarem a adotar protocolos tão rigorosos quanto esse da Flórida, será que num futuro próximo a gente vai ver a Fórmula 1 repensando totalmente a engenharia básica dos carros? Nossa, como assim? Imagina desenvolver cockpits anti-raios, sabe, sistemas de aterramento de alta velocidade integrados ao chassi de fibra de carbono, uma verdadeira gaiola de Faraday móvel. Caramba, para que a corrida possa continuar no meio da tempestade severa sem precisar esconder os carros? Exato. Isso mudaria o peso, a estética e o futuro da categoria só para evitar que leis civis continuem congelando o espetáculo. É uma visão incrível. A evolução do esporte sempre nasce da superação de um obstáculo externo, né? E neste fim de semana, o obstáculo não são as curvas de Miami, mas as sirenes e os céus. Continuem atentos às engrenagens escondidas desse esporte espetacular e continuem questionando o mundo ao redor. A gente se vê no próximo Mergulho Profundo.